Você sabe quem é Deus? E por que ele é tão silencioso? Por que ele não interfere? O inimigo quer que você tenha uma ideia, uma crença errada sobre Deus. Porque o que você acreditar vai fazer o teu universo ao teu redor acontecer, reafirmar. Então, se a tua opinião, se a tua crença sobre Deus estiver errada, se ela foi moldada pelas pessoas ao nosso redor que não tinham as melhores intenções quando falavam com a gente, quando nos tratavam, até quando, enfim. Se você tem essa opinião sobre Deus, porque essas pessoas usavam o nome dele em vão, você é capaz de mudar a sua vida. Primeiro mudando a sua crença. Existe um nervo no teu cérebro chamado nervo ativador reticular ascendente. E ele é como se fosse a rádio do teu cérebro. Você pensa em comprar um carro, olha o modelo dele, e aí você sai na rua e você vai ver vários carros iguais. O mesmo que tu está procurando. É o seu nervo trabalhando. Você chega no trabalho e declara: nossa, hoje está difícil. E o universo ao teu redor, porque tudo parte de dentro de você, vai fazer ficar difícil, porque é você que está criando. E aí você vai ver, está difícil mesmo. E é isso aí, é um ciclo de dor. Então a velha cobra, o antigo dragão, ele convenceu Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Eva queria ser como Deus. E é interessante, né? Parece bom ser como Deus, entender o bem e o mal. E Deus não te obriga a nada. Deus não interfere. É lógico que ele sabia que Eva iria comer o fruto e depois daria para Adão, e Adão também iria comer. Porque se ele não comesse, ele iria abandonar a mulher dele. Não existe possibilidade no mundo onde Adão abandonaria Eva. Mas a forma como tudo aconteceu, fica claro de que Deus sempre soube de tudo. Desde o começo, a primeira frase da Bíblia já cita Jesus. E Yeshua, em hebraico, significa o Pai salva. E a Bíblia não é sobre religião. Sabe quem inventou a primeira religião? Satanás. Quando ele falou para Eva: se você comer esse fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus. E Eva focou, ela desobedeceu a Deus. E o mandamento era simples: não coma do fruto do meio do jardim. Os outros frutos são livres para comer, mas o do meio do jardim você não deve comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Foi isso que Deus disse. E a cobra falou: certamente você não vai morrer, Eva. Os seus olhos vão se abrir e você será como Deus. E o que ela não tinha, que era o único fruto que ela não tinha, pesou mais do que todos os outros frutos que ela tinha disponíveis. É lógico que a oferta do fruto que ela não tinha, do que lhe faltava, era única: o conhecimento do bem e do mal. Mas ela tinha tudo, ela tinha o paraíso para desfrutar, para aproveitar. E ela foi e desobedeceu a Deus. E aí, os dois, depois de comerem, eles se escondem e tampam os seus corpos porque percebem que estão nus. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Mas não é porque Deus não sabia onde ele estava. Era para Adão saber se ele sabia onde ele estava.
porque às vezes a gente não sabe. E aí ele perguntou: você comeu o fruto que eu falei que não era para comer? E Adão, no seu gesto mais puro de ser um ser humano, assim como a gente, de natureza pecadora, disse: foi a mulher que tu me deu. Ela comeu e deu para eu comer. Aí eu comi. Mas a culpa é tua, Deus. Foi a mulher que tu me deu? Então tá aí os nossos dois principais problemas: focar na falta e estar cego, impossibilitado de observar as bênçãos que a gente tem ao nosso redor. É isso que o inimigo quer. Foca na falta e joga a culpa nos outros. Então a culpa para minha vida ser ruim é do meu pai, ou de quem me abandonou, ou de... Isso já passou. Tantos anos passaram, você tem que libertar essas pessoas, a ponto de passar dias, anos, e você nem lembrar mais delas. Você precisa seguir a tua vida. Para de pensar no passado. Todo mundo foi ferrado no passado. As pessoas nem sempre estão bem intencionadas ao nosso redor. Então você precisa se libertar. Perdoe. Entenda que o inimigo habita na cabeça de todos, porque a nossa carne é de natureza pecadora. Mas a carne puxa para um lado e o espírito puxa para outro. Se você acompanha o espírito hoje, você fica mais distante da carne e você vai ouvir menos. E as tentações você vai conseguir resistir. Agora, se você segue a carne, cada vez você fica mais distante do espírito. E a voz dele é tão baixinha, porque você precisa se concentrar. Você precisa dar toda a sua energia para o espírito. Porque você não é esse corpo. Nada do que aconteceu de ruim com você importa, se você não tiver o ponto de vista correto sobre as coisas. Toda situação tem dois lados, independente da dificuldade que você esteja passando, seja ela no seu relacionamento, ou seja financeira. Você é capaz de mudar isso. E toda situação tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. E o inimigo quer que você foque no lado ruim, porque o seu nervo ativador reticular ascendente vai reafirmar o que você está acreditando. Então, se você estiver acreditando e olhando para o lado ruim da situação, de que não tem ninguém para te ajudar, ou as pessoas não estão nem aí para você, e você está ferrada, você vai se diminuir, mas na realidade você é eterna, porque você não é esse corpo. Você é energia pura, você veio de Deus e vai voltar para Deus. Você é um ser espiritual. Deus usou as palavras para construir todas as coisas, para criar todas as coisas que a gente é capaz de ver. E Deus é tanta energia que não tremula, que Ele está se expressando na Terra através de você, através de eu. Porque Ele não poderia vir aqui. Então Deus é você se expressando aí no teu avatar. E por Ele ser criativo, na primeira frase Ele se apresenta como criativo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Além dele colocar a nossa plataforma 3D, de aqui onde a gente está preso em tempo, espaço e matéria, Ele se apresenta dizendo que Ele criou. E depois ele olha para toda a criação, todos os animais, a água, a natureza, o vento, a sabedoria. Ele olha para toda aquela criação e diz que é bom.
E ele olha para toda a criação e diz: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E ele olha para você e fala que é muito bom. É muito bom. É melhor do que todas as coisas que ele havia criado. Vocêzinha, você é perfeita, abençoada, filha. E por ele ser criativo, por ele ter criado todas as coisas, ele colocou um aspecto único da criatividade dele dentro de você. Ou seja, o que você veio fazer aqui não tem competição. Não tem competição com o que você veio fazer aqui. Porque Deus deu um aspecto único da criatividade para cada um de nós, para que a gente se ajudasse, para que a gente se comunicasse, usando o nosso dom espiritual, que é o presente máximo de Deus. Então você não é esse corpo, você está nesse corpo. Mas você é energia, vibração, consciência. E o mundo todo ao nosso redor, o inimigo, sempre quis fazer a gente acreditar que a gente é pequenininho. A ciência mesmo diz que a gente é uma areia minúscula comparado à nossa galáxia ou todo o universo. Mas a real é que Deus fez a Terra e te deu domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais, sobre tudo. Você tem domínio sobre a Terra. E o que é seu, ninguém é capaz de tirar de você. E o que não é seu, ninguém é capaz de te dar. Você até pode ficar por um tempo com o que não é seu. E isso pode ser pessoas, relacionamentos amorosos. Mas tudo vai embora, tudo que não é seu vai embora. E tudo que é seu vem para ti. Basta você se alinhar com quem você é. Então eu não vou dizer que vai ficar fácil. Mas quando você passar a acreditar que você é um ser espiritual e você tem uma tarefa espiritual única para fazer aqui na Terra e não tem competição com você, você vai começar e todo dia você vai melhorar. Porque leva tempo. Você é um ser humano, você precisa de prática. Não vai ficar bom no primeiro, talvez não fique bom nos primeiros 100, ou nos primeiros 500, ou nos primeiros 1000. Mas você veio aqui fazer esse teu rolê e é único. Não tem competição e ninguém pode fazer por você. Não tem como passar para frente. Não tem para onde correr. O destino é a jornada. É você aprender todo dia. É você levantar de manhã e aproveitar a vida. Perceber que é um presente poder enxergar. E os animais, e a natureza, e o céu. Mas nada pode te abalar. Nada pode te irritar. O inimigo quer que a gente se irrite por qualquer coisa. Alguém fazendo uma fofoquinha, isso vai abaixar a tua vibração. Ou sexualizar as coisas. Ou olhar as pessoas como se elas fossem um pedaço de carne. Então, tempo para ser. Leva tempo para ser. Você começa hoje, mas vai levar tempo. E hoje você vai aprendendo. E na medida que você vai descobrindo quem você é de verdade, você tem espaço para fazer. Porque você só faz baseado no que você é. Então se você faz um monte de coisas, deve ser porque você está acreditando em algo que você não é. Porque fazer fofoca, ouvir música profana, falar palavrão, assistir televisão que só derrama sangue no noticiário,
Eles querem botar medo em você. Eles querem que você pense que você é uma areinha minúscula no universo, insignificante, e que ninguém vai lembrar de ti. Mas a real é que você é um ser espiritual, único, e tem um trabalho único para fazer aqui, e não tem competição com você. Portanto, alinhe-se com sua verdadeira identidade. Descubra o que você veio fazer aqui. Mas eu posso te dar um spoiler, já que você ficou aqui até agora. A minha consciência gravou esse vídeo para a sua consciência, que é a mesma coisa. Eu nem existo. Eu estou fora de você. Nada fora pode te abalar. Ninguém pode te irritar. Tu tem que se manter centrada. Então eu acredito muito em você. Por isso eu gravei esse vídeo para você. Então é ser, fazer e ter. Sem ser, não dá para fazer e não dá para ter. Se ser um pouquinho, vai fazer um pouquinho, vai ter um pouquinho. Se você for um monte, você vai fazer um monte e vai ter um monte. Então tudo começa com o ser. Abandona o que você não é. Porque os nossos parentes, que sempre tiveram ao nosso redor, e são quebrados em diversos aspectos, observa o comportamento deles. Eles nunca mudaram. Eles ainda estão reclamando das coisas, do trânsito. O que é dirigir? Não é ir de um ponto A a um ponto B? É um trabalho. Por que você vai reclamar do teu trabalho? Todo dia. Tua mulher está sentada do teu lado no carro e tu tá reclamando do cara na frente, tá falando, olha só, cara, não deu sinal. E daí? Dirige aí de boa, para de encher o saco. É muito chato reclamar de trabalho, porque é o trabalho tem que ser feito. Então muda, descobre quem você é de verdade, se liberta dessas paradas. Cigarro, álcool, músicas profanas. Para de usar essas coisas e foca no ser espiritual que você é. E começa a ver os frutos que isso vai te dar. Porque se você não está satisfeita com os teus resultados, é baseado na pessoa que você está sendo hoje. E amanhã ou hoje você pode abandonar tudo isso se você decidir. Decidir significa se cortar de qualquer outra possibilidade. Então eu decidi que eu vou lá. E eu vou. Mesmo se passar aqui, eu encontrar um conhecido na rua e ele falar, cara, eu tô indo pro outro lado, tu consegue? Agora eu não posso. Eu decidi que eu vou lá e eu vou fazer isso. Então você não precisa prometer nada. Mas você precisa cumprir o que promete. Porque nós só temos a nossa palavra. Tudo são palavras. As coisas materiais não são feitas do que parecem. Elas são feitas de palavras. Deus criou tudo usando as palavras. Se você não pensa antes de falar, você permite que o inimigo seja o senhor dos seus pensamentos. Agora, se vem o pensamento ruim aqui e você não dá voz para ele, porque o inimigo sopra na cabeça de todos, não é exclusividade tua. Vem o pensamento ruim e você, fica quietinha, não fala nada, deixa ele embora, repreende ele em nome de Jesus. Você se torna a senhora dos seus pensamentos. E isso muda o jogo. Isso vira o jogo. Então não tem nada fora de você. E é um detalhe para você alcançar o que você quer. Esse sentimento no seu coração de que você vale muito mais do que você recebe, de que você pode fazer muito mais do que você faz, se sentir preenchida, é capaz trocando só uma fagulhinha. Mas tu tem que abandonar. Tem que abandonar o mundo. Porque não tem ninguém por você. Só tem você.
Deus já fez tudo, Ele não interfere aqui. Ele mandou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Já está tudo feito, você já está salva, basta você se alinhar. Então pare de ouvir a carne e ouça o Espírito. O seu dom espiritual é único e você é perfeita. Você é um presente de Deus. Acredite no melhor. Acredite na sua melhor vida. O que foi para ser seu virá. E o que não for seu vai embora. Então deixa fluir. Quem te machucou no passado, perdoa. Esquece essas pessoas, elas não estão aí por você, elas te machucaram. Esqueça elas a ponto de ter amnésia. Elas são irrelevantes na tua vida. Na real, qualquer coisa ao teu redor aí que está tentando te irritar ou está te fazendo uma fofoca de alguém é irrelevante na tua vida. E estão querendo te botar para baixo. Então saiba a sua identidade. Você veio de Deus e volta para Deus. O seu trabalho é com Ele. E a gente não tem nada. A gente não vai levar nada daqui. A nossa carne vai voltar ao pó da terra. Só que a jornada é maravilhosa, é irado estar aqui, é magnífico, eu amo a vida, a natureza, Deus. E o mandamento não são 10 mandamentos, como está no Velho Testamento. Jesus resumiu os mandamentos em 2, só 2. E eu provo para você que é real. O primeiro é ame ao Criador, Deus, a mônada, acima de tudo. Porque é Ele que permite que a gente esteja aqui experienciando tudo isso. E a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Ele não pode mentir. E por isso Ele é perfeito, precioso, santo, separado. E não existe nada além dele. Ele é a luz. Sem Ele é a ausência de luz. Ele é o tudo. Sem Ele é a ausência de tudo. Primeiro mandamento, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu te amo, eu não vou falar mal de você. Eu não vou fazer fofoca de você. Eu não vou te xingar. Eu não vou fazer coisas pelas tuas costas que vão te prejudicar. Eu não vou ser preconceituoso. Eu não vou falar de é opção sexual da pessoa. Não importa. Não é teu papel julgar. É amar o próximo como você ama a si mesmo. Como é que tu vai amar alguém? Se tu tá falando mal dela, se tu se importa com a opção sexual dela, não cabe a você julgar. Cuida de você, tem um universo inteiro aí dentro para você cuidar. E o inimigo está fazendo você acreditar que o problema mesmo é a pessoa ter escolhido ficar com meninos ou meninas. Cai da real! Não tem nada fora. Nada importa. Se concentra em amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Que as suas palavras coloquem as pessoas para cima. Que as suas palavras impulsionem as pessoas. Não vão fazer que nem os parentes. Quebrado. Que tudo para eles é um problema. Até dirigir é um problema. Mas é uma bênção ter um carro. Então por que está reclamando de dirigir? Tornem-se cientes dos frutos que vocês têm disponíveis. E parem de focar no que está faltando. Em nome de Jesus Todo-Poderoso, eu agradeço pela sabedoria. Eu não tenho nada, é tudo emprestado. E eu sou um mensageiro, trabalho para Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, inscreve-se no canal, deixa um like e comenta aqui. Faz pergunta. O que é que tenha vindo na sua cabeça? Conversa com eu. Se eu fiz o vídeo para você,
Eu vou te responder. Jesus ama-te. Penso melhor. Muito obrigado.